Bem, pessoal, chegamos à nossa terceira aula do nosso texto de Boaventura Souza Santos. Nesta terceira aula, nós vamos ter a outra tese, que é a tese sobre as mini-racionalidades. Claro, antes das mini-racionalidades, o autor apresenta alguns guias para que a gente possa compreender a pós-modernidade, ou que tempo é esse que está sendo, neste caso, modificado. Então, o título para uma política pós-moderna, as mini-racionalidades e a resistência. Vou ler a tese e depois vou tratar dessa tese no final do texto, no final aqui dos slides, já que a tese é retomada ao final. A tese é o seguinte: a ideia moderna da racionalidade global da vida social e pessoal acabou por se desintegrar numa míriade de mini-racionalidades ao serviço de uma irracionalidade global, inabarcável e incontrolável. É possível reinventar as mini-racionalidades da vida, de modo a que elas deixem de ser partes de um todo e passem a ser totalidades presentes em múltiplas partes. Esta é a lógica de uma pós-modernidade de resistência. Vou marcar aqui essa palavra, porque ela vai ser importante para a saída ou a resistência da sociedade na pós-modernidade. Ou seja, mini-racionalidades ou ações conscientes, discutidas pelas comunidades interpretativas e colocadas, não é, na prática. Pequenas ações, não, digamos assim, grandes ações, já que as grandes racionalidades, como o autor coloca, elas foram responsáveis por essa situação caótica da vida humana. Além da grande racionalidade, ela ser responsável por essa vida caótica, ela terminou privilegiando determinados setores da sociedade ou determinados países. Portanto, o autor aposta no que ele chama de mini-racionalidades. Mas nós vamos tratar dessas mini-racionalidades ao final aqui do texto ou do As sociedades capitalistas estão a passar por transformações profundas, sem que, no entanto, tenham deixado de ser capitalistas. Isso é um dado, não é? Ou seja, mesmo em crise, o capitalismo continua. A pujança do capitalismo produziu dois efeitos complementares. Por um lado, esgotou o projeto da modernidade, pela própria ambiguidade do sistema capitalista. Então, o autor coloca ele como responsável por modificar ou por destruir a própria proposta da modernidade. Por outro lado, fê-lo de tal modo que se alimenta desse esgotamento e se perpetua nele, ou seja, como a proposta da modernidade ela é desfeita e não existe outra proposta sólida de enfrentamento dos problemas, o capitalismo surfa nessa falta de proposta. O autor diz aí que o vazio que ele produz é tão global que não pode ser preenchido no contexto do paradigma da modernidade. Daí a modernidade está sendo modificada ou está se esvaindo, dando lugar a uma nova temporalidade. Isto explica que a pujança do capitalismo enquanto sistema econômico corra a par, com a fraqueza ideológica de muitos dos seus princípios. E quanto maior essa fraqueza, mais fraco e não mais forte, como seria de prever, é o apelo ideológico dos princípios que eles deviam se opor aos princípios do socialismo. É um dado da realidade. Apesar da fraqueza do sistema capitalista, ideológico do sistema capitalista, que não inclui todos, na distribuição igualitária da renda, na diminuição das desigualdades sociais ou na eliminação das desigualdades sociais, mais fraco ainda tem sido
como o autor coloca aí, os princípios do sistema que deveria, em tese, ser oposição ao capitalismo. Em tese ali, não é, como o autor coloca, o sistema, não é, capitalista, os princípios aí do capitalismo. E aí o autor coloca, não faz sentido culpar a modernidade por essa situação. Tem razão Albert Hirschman quando diz que o capitalismo não pode ser criticado por ser repressivo, alienante e unidimensional em contraste com os seus princípios fundamentais, porque, ao contrário, o capitalismo realizou precisamente o que se esperava dele. O quê? Está aí no slide. Não é? Vou marcar também. Reprimir a variedade humana e produzir uma personalidade humana menos multifacetada, menos imprevisível e mais unidimensional. Então não se espera, como não se esperava do capitalismo, a sociedade vivendo em harmonia, resolvendo seus problemas, tais como a falta de moradia, a questão do desemprego, a fome, o acesso à terra. Não se pode esperar isso, né, do sistema capitalista. A relação entre o moderno e o pós-moderno, Boaventura coloca que é uma relação contraditória. Não é de ruptura total, como alguns querem, não é? Nem de linear continuidade, como outros querem. O que Boaventura diz é que existe uma situação transitória em que tem alguns aspectos da sociedade que se romperam, que ficaram para trás. Esses aspectos podem ser considerados como aspectos de ruptura, como também tem aspectos de continuidade. E, claro, isso se verifica diferentemente de país para país, dependendo da realidade de cada país. O paradigma emergente, não é? Ele é intersticial no modo como se pensa e pensa-se sempre afogado na realidade dos contextos em que se pratica. E aí o autor prefere fazer uma interpretação deste novo paradigma ou desta nova realidade, que estamos chamando aqui de pós-modernidade, através de guias. E aí nós vamos explicar ou tentar traduzir cada guia que o autor apresenta no seu texto. Primeiro guia, o saber e a ignorância. A ignorância é cada vez menos desculpável e algum conhecimento é cada vez mais intolerável. Penso, por exemplo, na biotecnologia e na engenharia genética. O modo pós-moderno de sair dessa situação consiste no que, no outro lugar, em outro texto, designei por dupla ruptura epistemológica. A ciência moderna tornou possível a primeira ruptura epistemológica e, com base nela, separou-se do senso comum existente. Foi um ato revolucionário de que não podemos abdicar. No entanto, uma vez realizada essa ruptura, o ato epistemológico mais importante é romper com ela e fazer com que o conhecimento científico se transforme no novo senso comum. Para isso é preciso contra-saber, criar saberes e contra os saberes, contra-saberes. Parece complexo essa descrição aí do autor, mas vamos começar a traduzir essa primeira frase, que ela é importante nesse novo contexto. Não tem como ficar culpando a ignorância. Não tem como, não é? Só é ignorante hoje quem quer, né? Estou falando da maioria da população. Nós temos hoje possibilidade de acessos a meios de informação das mais variadas
possibilidades. Claro que a gente precisa ser educado ou reeducado para isso. Mas dizer eu não sabia é meio complicado na sociedade de hoje. E aí o autor coloca, por exemplo, o avanço que nós tivemos no conhecimento em duas áreas que são áreas bastante estudadas, bastante pesquisadas, que é a biotecnologia e a engenharia genética. Fazemos gente sem a relação sexual. A sociedade conseguiu essa capacidade de produção além do que se imaginava há 200, 300 anos atrás. E claro que a ciência ela é esse elemento que, apesar de ser fascinante, se dissociou do senso comum. E o senso comum precisa se aproximar dessa ciência que é cada vez mais o nosso norte, o nosso guia para o devir, para a sabedoria. Por isso que o autor diz que é preciso, não é, contra o saber, criar também outros saberes. Ou fazer com que cada vez mais a ciência dialogue com o conhecimento, para que a ignorância cada vez mais seja menos desculpável. Estas criações de saberes deverão obedecer os seguintes topos, né? Os seguintes elementos importantes. Primeiro, pode ser formulado com a seguinte expressão. Vou marcar aí. Não toque, isto é humano. Perceba muito bem essa palavra humano, não é? Não é simples. Não é aquilo que a gente está imaginando. Ele vai dizer que é o grande dilema epistemológico do mundo contemporâneo. Porque as pesquisas que avançaram para o conhecimento sobre os marcadores genéticos, sobre a reprodução, eles transformaram o corpo humano, e aí eu não vou aqui concordar com o autor nesse sentido aqui, porque ele diz que é previsível que relativamente a curto prazo. Eu não vou concordar porque esse prazo já passou. Nós já vivemos a sociedade em que o corpo humano se transformou numa mercadoria e na mercadoria por excelência. Boaventura cita até um exemplo aí do automóvel, que era o grande fetiche da sociedade no período do capitalismo organizado, capitalismo fordista, ou acumulação fordista. Hoje, a loucura é pelo corpo, pelo um biotipo perfeito. Daí vimos na sociedade avançar essa indústria que faz você acreditar que precisa ter um peito, uma bunda, não é, uma batata da perna. Faz você acreditar que você precisa desejar esse tipo de corpo. E aí faz você pagar e pagar caro, fazendo implantes, colocando próteses, pagando academia, não é? Tomando produtos que aí, né, são geneticamente modificados e que, em tese, serve para que esse corpo se adeque a esse modelo de perfeição. Por quê? Não é? Porque o corpo transformou-se numa mercadoria por excelência. Eu diria para vocês que há um fetiche sobre o corpo. A indústria do corpo foi a que mais cresceu. Depois da indústria dos remédios, a indústria farmacêutica, a indústria da beleza. Eu sempre dou um exemplo aqui, nessas aulas. Quando eu falo da beleza, eu me lembro muito de Silvio Santos.
Né? Silvio Santos sempre fez dinheiro com os seus baús da felicidade, com sua telecena. E há alguns anos, vendo não um nicho de mercado, mas vendo o mercado, o que foi que ele criou? Não é? Ele criou uma área destinada ao embelezamento. Está aí, por exemplo, o Jequiti. Eu sou do tempo que a gente conhecia a Avon. Né? Hoje você tem várias possibilidades de você ficar cheiroso, de ficar bem maquiado, maquiada, com a cara bonita, não é? Tá aí, não é? Ruby Rose, Boticário e tantos outros que vocês não conhecem. Então, não toque, é humano, porque vale muito e vale muito dinheiro. O segundo topos, é mais importante estar próximo do que ser real. Isso é sobre o conhecimento. E aí, não é importante nós percebermos para onde vai o conceito de saber e de conhecimento. Como o conhecimento vai ser produzido a partir de que conceito? O conhecimento moderno assenta na representação, ou seja, na criação e isolamento de um outro, chamado objeto, que é descrito pelo sujeito como existindo independente de qualquer intervenção criativa deste. A representação cria assim distância, e quanto maior for a distância, mais objetivo é o conhecimento. Então, imagine que eu quero produzir este barco. No conhecimento moderno, o que é que eu faço? Eu pego e começo a fazer um estudo e uma pesquisa dos materiais que vão compor este barco. E o que eu faço? Eu me mantenho distante do objeto de pesquisa. Eu sou o sujeito pesquisador e o objeto fica distante. Segundo o conceito e a lógica da modernidade, quanto maior distância, mais objetivo é esse conhecimento, mais imparcial é esse conhecimento. Então, é preciso ter distância do objeto a ser conhecido. Efetivamente, para o conhecimento moderno, o real e o próximo são antagônicos. E aí vem, como está sendo tratado o conhecimento na pós-modernidade. Vou continuar a leitura do slide. Ao contrário, o conhecimento pós-moderno privilegia o próximo em detrimento do real. Quanto menor a distância entre os atos e consequências, mais fácil e mais necessário se torna o saber edificante. Acresce que, sendo retórico, o conhecimento pós-moderno aspira à oralidade, é situacional, é contextual. Em suma, conhecimento é próximo. Favorecendo a proximidade, o conhecimento pós-moderno é local. Trata-se, porém, de um localismo relativamente desterritorializado. Tem elementos importantes nesse slide, para que a gente possa discutir o conhecimento pós-moderno. Então, cada vez mais o conhecimento pós-moderno está eivado de subjetividade. Ou seja, não é um conhecimento neutro. Não é um conhecimento distante, ele é próximo. Não é um conhecimento que precisa, por exemplo, de um lugar. O autor coloca aí que esse conhecimento ele é relativamente desterritorializado. Então, se a gente pensa o conhecimento da modernidade, a gente pensa o conhecimento objetivo, concreto, imparcial, sem contaminação do pesquisador com o objeto a ser pesquisado, elaborado, produzido. Já na pós-modernidade, há esse processo de contaminação. Você não sabe se o objeto é o sujeito ou se o sujeito é o próprio objeto que está sendo pesquisado.
Poderíamos dizer que o conhecimento moderno, ele prima pela objetividade e o pós-moderno, ele prima pela subjetividade. Terceiro topo do guia, né? Sobre o saber e a ignorância. Afirmar sem ser cúmplice, criticar sem desertar. Estamos na era do tempo social instantâneo, da realidade virtual, da experiência televisiva, das experiências imagéticas, das redes sociais, enfim, das imagens governadas por uma estética de desaparecimento. O que é hoje já não é amanhã, não é verdade? O story dura 24 horas. E há um afã pela mudança da imagem, não é? Sua imagem hoje já não é a imagem de amanhã. Em tal, era tornar-se claro que há gerações de realidades como há gerações, não é, de imagens. Há realidades emergentes como há realidades testemunhais, transplantadas ou residuais. No contexto atual, a condição específica das realidades emergentes reside em que os últimos estratos da realidade têm um excessivo ou têm um excesso de sentido que transborda para além deles. E que não se configuram como aquilo, por exemplo, que é. Na verdade, a grande pergunta dessas realidades imagéticas é que, a grande pergunta é, elas são? E em que medida elas são? Já que elas tendem a não existir no segundo próximo, ou no dia, digamos assim, de amanhã. É então possível afirmar, sem confirmar cumplicemente? Ser crítico sem ser escapadiço ou desertor? Perguntas chaves para a nossa ação na pós-modernidade. A teoria pós-moderna é afirmativa na medida em que a busca incessante de alternativas se dá pela via da mudança, né? Da reciclagem das imagens. Ou seja, na pós-modernidade, prefere-se correr o risco de ser absorvida e neutralizada a deixar de procurar os fragmentos da genuidade e das oportunidades nos imensos depósitos, como a gente está vendo com essa pandemia, os depósitos da manipulação e da dominação que a modernidade ela foi acumulando. Então, é possível afirmar sem confirmar? É possível ser crítico sem escapar da realidade? São perguntas chaves para essa realidade que se constrói, se destrói, se reconstrói a cada dia. Segundo guia, o desejável e o possível. Quando o desejável era impossível, foi entregue a Deus. Quando o desejável se tornou possível, foi entregue à ciência. Hoje que muito do possível é indesejável e algum do impossível é desejável, temos de partir ao meio tanto Deus como a ciência. E no meio, no caroço ou no miolo, encontramos-nos com ou sem surpresa a nós próprios. Por essa razão, quer queiramos, quer não, tudo nos estará entregue. Traduzindo, né? Pensemos antes de todas essas descobertas científicas. Voltemos ao tempo. No passado, quando as pessoas queriam algo, imaginavam algo, e que as condições técnicas não lhes era possível, o que é que essas pessoas diziam? Se Deus quiser. Então imagine as pessoas querendo voar.
elas diziam: só se Deus me der asas. Se Deus quiser, eu vou. Portanto, como está dito aí, vou marcar. Quando desejável era impossível, foi entregue a quem? A Deus, se Deus quiser. Mas aí chegou a ciência, chegaram as condições técnicas, tecnológicas, para que aqueles sonhos desejáveis, eles pudessem ser, né, colocados na prática. E aí, quando o desejável se tornou possível, foi entregue à ciência. Quero voar. Faça um avião. O avião foi feito, né? E nós, hoje, voamos. Né? O problema é que muito do possível é indesejável. Não é? Tá aí a grande discussão sobre esse vírus. É possível que esse vírus tenha sido feito em laboratório? É possível, não estou dizendo que é, porque eu não tenho pesquisas, não tenho condições de dizer que ele é feito. Não é? Mas é possível? É. É possível que boa parte da humanidade se acabe em função de uma guerra nuclear? É. Então, como está dito aí, muito do possível é indesejável. Quem desgraça quer uma guerra nuclear? Ninguém. Então, quando o possível pode ser desejado, o possível, não é indesejável, quando o possível é indesejado, o que é que a gente diz? Deus nos livre. Por isso que o autor diz que hoje estamos nesse meio, ainda desejando coisas possíveis e entregando à ciência, e nos enfrentando com a realidade possível de desgraça que pode acontecer em função do uso excessivo da racionalidade ou uso excessivo da sabedoria ou da ciência. O que fazer? Oremos. Terceiro guia, o interesse e a capacidade. O homem e a mulher modernos viveram sempre numa cidade de fronteiras cuja transformação, sempre rápida, assentava numa equação: interesse igual a capacidade. Interesse igual a capacidade. Aí a chamada equação. Quem tinha interesse nas mudanças tinha capacidade para elas. E quanto maior o interesse, maior a capacidade. O pensamento liberal foi fundado no pressuposto de que a burguesia era a classe mais interessada no desenvolvimento do capitalismo e, consequentemente, a mais capacitada para o assegurar. Por seu lado, o pensamento marxista foi fundado no pressuposto de que a classe operária era quem tinha mais interesse na superação do capitalismo e, consequentemente, a maior capacidade para levar a cabo. De maneira lapidar, o Manifesto Comunista de 1848, sem dúvida, um dos grandes textos da modernidade, afirma que a classe operária só tem a perder as suas grilhetas e é precisamente esta radicalidade para sustentar o seu papel histórico privilegiado. Mesmo admitindo que a classe operária continua a ter interesse na superação do capitalismo, não parece que tenha capacidade para levar a cabo. E se por hipótese defende que ainda tem capacidade, parece que não tem mais interesse. Portanto, aquela equação, interesse igual a capacidade, já não funciona mais. E aí o autor coloca: entretanto, são cada vez mais numerosos os grupos sociais a manifestar um interesse veemente na resolução de alguns problemas, como sejam a catástrofe ecológica, o perigo da guerra nuclear, a paz, a diferença sexual e racial. E, no entanto, quanto maior é o interesse destes grupos, mais sentida é a sua incapacidade para conseguir a sua resolução. Na medida em que a resolução destes problemas se prende com a superação do capitalismo, encontramos-nos numa situação
quase diametralmente inversa da do manifesto. O manifesto é o manifesto do Partido Comunista. É grande o nosso interesse nessa transformação, mas ao mesmo tempo sentimos que temos muito a perder com ela. Então não funciona mais na sociedade o interesse e a capacidade, como o autor explicou muito bem. Ou seja, eu diria para vocês que a gente tem capacidade. Tem capacidade de construir um mundo melhor? Tem. Tem possibilidade de prover políticas que resolvam os nossos problemas? Tem. Nós não temos interesse. E sabe por que a gente não tem interesse? Vou marcar aqui. Certo? Tá aqui, ó. Vou marcar aqui. Na medida em que a solução é a superação do sistema econômico que vivemos, o que é que nós fazemos? Me deixe para lá. Capitalismo, ruim com ele, pior sem ele. E aí a gente perde todo o interesse com capacidade de transformar a realidade. É a dura constatação aí dos tempos atuais que Boaventura coloca. O alto e o baixo, o solista e o coro, vou fazer a leitura desse guia. Da alta cultura à baixa cultura, das altas patentes às baixas patentes, do alto clero ao baixo clero, da alta administração à baixa administração. A sociedade moderna é uma sociedade de altos e baixos. Segundo Max Weber, as hierarquias estão ligadas ao processo de racionalização, porque este procede pela diferenciação das funções e pela especialização das competências para as desempenhar. Daí, que a sociologia funcionalista explique e justifique a estratificação social como modo de assegurar que as funções de desigual complexidade sejam desempenhadas por quem é mais competente para o fazer e que, naturalmente, pelo esforço adicional na obtenção desta competência, deva ser adicionalmente compensado. Quanto mais complexas as funções, menor é o seu número. A história dos altos e baixos sempre foi contada a par da história dos solistas e dos coros. Como quer que seja, as hierarquias têm estado sempre ligadas às tecnologias, nomeadamente às tecnologias do saber, e tem sido também um modo privilegiado de impor as formas aos conteúdos. O que é que Boaventura diz? Ele trata de um assunto que nós tratamos no texto de teatro que trabalho. Quem dá o tom, ou seja, quem é solista? Quem é alto? Pensemos numa orquestra. Nem todos dão o tom. Apenas um dá o tom. É o solista. Pensemos no maestro. Então, o Boaventura está dizendo que quem domina a tecnologia domina o resto todo. Portanto, como o autor coloca muito bem, nós vamos ter uma estratificação social que vai refletir o domínio das tecnologias de saber. Isso ocorre entre nós, seres humanos. Quem mais domina as tecnologias do saber termina ocupando funções de alto escalão, ganhando mais, sendo, como diz o texto e o slide, mais recompensado. Como também as nações. As nações que pensam, que produzem a tecnologia, são elas as que dominam. E aí, gente, a Emissore Brasil. Por que a Emissore Brasil? Porque nós não dominamos a tecnologia, nós apenas compramos, nós reproduzimos. O velho sonho da tecnocracia. E o Boaventura coloca isso muito bem. O alto e o baixo, o solista e o coro. Nós somos o quê? Nós somos coro, nós somos baixo. Nós apenas consumimos e reproduzimos. Porque não investimos na cultura do saber, na cultura da criação, porque a nós é destinada à reprodução. Recentemente, fizemos uma reforma no ensino que reproduz
Essa realidade foi aplaudida a reforma do ensino médio, porque os alunos, quando terminam o ensino médio, têm que arrumar um emprego, têm que ter um ofício. Mas ninguém se perguntou sobre o que estava atrás dessa ideologia do ofício. Nossos cursos de graduação não têm pesquisa. Eles são aligeirados dentro de uma lógica do Banco Mundial. Mas ninguém pergunta por quê. Porque nós somos destinados a ser couro. Nós nunca seremos países de primeiro mundo. Porque a política já está traçada. Né? Olha aqui, ó. Massa esse celular. Né? Veio da China. A China investe em saber. O que é que a gente faz aqui? A gente reproduz, acha bom, compra. Mas não tem a capacidade, por exemplo, de produzir. Alto e baixo, solista. Mas o autor dá uma dica aí nesta problematização. Ele diz: neste domínio a situação presente é complexa. Por um lado, o aprofundamento das tecnologias e a proliferação das formas suscitam, claro, a exclusividade das hierarquias. Mas, por outro lado, a aceleração histórica com que fazem acaba por tornar cada vez mais fluidas as definições de alto e baixo e os coros. Né? E os coros podem atuar como se fossem solistas. Aí a capacidade inventiva e criativa que tem os povos, que podem utilizar-se desses instrumentos que nos chegam a cada dia para que a gente possa também criar. Mas aí é preciso que a gente faça, por exemplo, como a China fez. Ou os tigres asiáticos. Você tem aqui a hierarquia, o alto e o baixo. O autor diz que se torna mais fluida, ou seja, que se diminui essa hierarquia e tem a possibilidade de fazer isso. Mas aí é preciso que os países que são coros, eles possam estar preparados para serem solistas. E aí o autor diz que essas oportunidades não podem ser desperdiçadas. Né? Porque muitas delas, elas se assentam exclusivamente na profissionalização das palavras. E aí o autor coloca: os juristas são casos paradigmáticos, porque eles estão, digamos assim, na ordem do dia, em função do aperfeiçoamento de suas palavras. Nós também precisamos nos aperfeiçoar nesse sentido. Em segundo lugar, a guerra contra os monopólios de interpretação está longe de ser ganha. Isso é verdade. É importante, porém, que os processos de desmantelamento dos monopólios sejam conduzidos de modo a criar 1000 comunidades interpretativas e não redundar em milhões de renúncias à interpretação. É o desafio que nós temos hoje. Olha, só existe fake news na nossa sociedade porque a nossa sociedade ela está renunciando à interpretação. Os monopólios, eles podem ser quebrados. Existem mais possibilidades da mensagem circular. Porém, precisamos, neste caso, enfrentar essa renúncia de interpretação das mensagens. Precisamos criar, como diz Boaventura, as chamadas 1000 comunidades interpretativas. As pessoas e as coisas. Sobre as pessoas e as coisas, eu vou deixar aqui na plataforma, nesta terceira aula, os 2 vídeos que eu mostro. E aí gostaria que vocês acompanhassem depois esses vídeos. No princípio da Idade Moderna, haviam navegadores e adamastores. Cantados inauguralmente por Camões. Os navegadores estavam à vontade entre si, só não estavam com os adamastores. Os adamastores eram coisas, e só o pouco à vontade que havia
com eles obrigava a personalizá-los para os trazer, pelo menos, para perto do grito e do impropério. A super coisa, então, criada era a natureza. Isso é uma metáfora para a gente chegar, não é, nessa relação entre as pessoas e as coisas. A ciência moderna é um grande projeto para nos colocarmos à vontade com as coisas. E por isso se começou pela necessidade de termos ideias distintas e claras acerca delas, como ensinou Descartes. Com o decorrer dos séculos, as coisas evoluíram tanto que não damos conta que, ao mesmo tempo em que as domesticamos, nos pusemos à vontade com elas. E sabe o que aconteceu? Perdemos a vontade com as pessoas. Relações mediadas agora pelo sistema eletrônico. Parece que nós estamos conseguindo ser mais verdadeiros e verdadeiras por mensagens de WhatsApp. Por quê? Porque esses sistemas eletrônicos foram fazendo parte tão profunda, né, tão intensa no nosso cotidiano, que, como o autor coloca, vai nos desumanizando e vai fazendo com que haja uma relação cada vez mais afetiva com esses instrumentos que nós temos. Lá no texto de Ética e Trabalho eu falava do hedonismo, da relação do hedonismo com a técnica, com a tecnologia. A tecnologia nos impondo prazer, ou sendo motivo, por exemplo, de... Os microdespotismos do cotidiano, do trabalho, do lazer e do consumo estão em parte ligados a essa perda de à vontade. No domínio sexual, por exemplo, as tecnologias disponíveis no mercado são cada vez mais solipsistas e ensinam-nos a infligir prazer a nós mesmos mediante o uso de coisas íntimas. É por isso que Deus aparece ressuscitado nesta compulsão. Não porque seja uma coisa, mas porque é uma pessoa que se pode tratar como uma coisa. Deus é um Walkman transcendental. Talvez, não é mais propriamente um walk good. O crescente à vontade com as coisas é, de resto, uma das razões pelas quais o papel da ideologia, que durante tanto tempo salientamos, seja talvez menor do que se julga. Aí tem um elemento interessante nessa citação do texto de Boaventura, não é? Esse solipsismo é o isolamento do eu, não é? Que cada vez mais acontece e que passa, por exemplo, a atingir a uma área que, de certa forma, ela é uma área, uma área profundamente humana. E aí o chamado domínio sexual. Eu vou deixar aqui vídeos sobre, não é, como a sexualidade vem sendo tratada e como será a sexualidade do futuro. Vocês já entraram no sex shop? Já entraram? Entrem. Quem não entrou? Quem entrou sabe. Não é? Tem coisas assim imensas do mundo da tecnologia para fazer com que o prazer sexual ele seja mais intenso, ele seja mais ativo. Fora, já que estamos cada vez mais ficando só, fazendo sexo só, como eu vou mostrar para vocês nos vídeos depois dessa aula, não é? Os bonecos, as bonecas sexuais, que tem tecnologia, como vocês vão ver no vídeo, de Hollywood. Né? O pênis de um boneco nunca baixa. Ele está sempre ereto. Você vai poder fazer sexo com ele o dia que você quiser. E a mulher que não menstrua, não dá dor de cabeça. Né? Você pode até criar. Né? Claro que esses bonecos sexuais, especialmente no Japão, em função do hedonismo e dessa relação estreita com as coisas, criaram um problema no Japão muito sério. Estavam mandando fazer bonecas crianças.
para terem relações sexuais. E aí abriu-se um debate ético. E os defensores disseram, não, mas não é uma criança, é uma boneca, não é uma pessoa de verdade. Felizmente, no Japão, foi proibido você encomendar bonecos, bonecas, crianças para o ato sexual. Mas continua, certo? Pessoas, inclusive, namorando, casando com os robôs que estão ficando inteligentes. Eu vou mostrar para vocês, né, que uma das grandes pesquisas que estão acontecendo aqui, né, no norte da América, é a possibilidade de engravidar robôs femininas. E, como eu disse para vocês, né, num desses slides, é possível. Você pode até dizer, Deus nos livre. Mas o homem, o ser, já se mostrou capaz de fazer. Né? Então, né, quem sabe no futuro, com os casamentos com robôs, a reprodução seja feita aí com esses robôs. Mas vai estar, não é, nos vídeos, não é, que vocês vão ver depois desta aula. Tal como para Marx, a alienação assentava sobretudo na estúpida compulsão do trabalho, talvez a nossa, mais do que qualquer inculcação ideológica, e eu vou grifar, a nossa, certo? Compulsão se assenta no consumo. Estúpida compulsão do consumo. Aliás, as duas compulsões estão hoje mais interpenetradas mais do que nunca. Dantes, o operário procurava que o seu tempo livre fosse o contrário do trabalho. Hoje o tempo livre é cada vez mais semelhante ao tempo do trabalho. Somos estúpidos em termos de consumo. Já olhou a sua despensa? Seu guarda-roupa? Imagine, né? Eu sempre falo isso, não precisa vocês concordarem comigo, mas você é convidado para um casamento. Gasta uma fortuna numa roupa que vai vestir no dia do casamento, não vai vestir mais? Isso é estupidez. Né? Você ter uma calça, aliás, tem uma roupa para cada dia, ou uma roupa para cada período do dia, um sapato. Eu só tenho 2 tênis, um para caminhar, outro para vir para a faculdade. Vocês estivessem me acompanhando em aula, vocês iam ver que eu não queria mudar o tênis. Eu não preciso de um tênis para cada dia. Esse tênis me leva todo dia para o trabalho, até que ele se rasgue, que ele se quebre. Mas o que faz a lógica do consumo? A lógica do consumo nos escraviza, nós somos estúpidos. Quantas coisas a gente não joga fora porque vencem na nossa despensa? Porque no afã do consumo, nós compramos. Então, é mais do que a inculcação ideológica, é a estúpida compulsão pelo consumo. E cada vez mais as coisas que consumimos se perdem, são descartáveis, ficam velhas, porque nós precisamos comprar, comprar e comprar. E aí o autor continua esse tópico dizendo, não me refiro apenas ao tempo homogêneo e abstrato, que tal como o trabalho domina o tempo do turismo organizado. Refiro-me ao cotidiano, aos esportes, ao exercício físico, à maquiagem, à aparência física, tão importantes como forças produtivas do trabalhador, especialmente do trabalhador de serviços, que vende tanto o trabalho da aparência física como qualquer outro que tem que fazer, infelizmente. No entanto, as condições do capitalismo desorganizado à escala mundial, com sua violência, tanto da compulsão do trabalho, e aí você tem que trabalhar, porque tem que consumir, não é? Torna-se perversamente súbtil e pacífica, e mesmo quase indesejada quando comparada com a violência da compulsão da fome e da guerra a que populações inteiras estão cada vez mais sujeitas.
As comunidades interpretativas têm de ser organizadas na crítica dessas compulsões. Ao contrário da crítica moderna, né? Lembre-se, o maior inimigo não está fora de nós. Isso é muito importante, eu vou grifar. O maior inimigo está dentro de nós. Que nos faz ser, neste caso, tão estúpidos e lutar para que esse sistema cada vez mais se reproduza. O sexto e último guia se chama mini-racionalidades. E aí as mini-racionalidades não são racionalidades mínimas. Depois de tudo isso, o Boaventura coloca uma saída para esses problemas né? E ele vai dizer, isso significa que a totalidade abstrata das lógicas da racionalidade acabou por se fragmentar em mini-racionalidades múltiplas que vivem à sombra de uma irracionalidade global e que, como tal, não são capazes de ver. Essa situação deve nos precaver contra a tentação de caracterizar a pós-modernidade como cultura da fragmentação. Essa fragmentação, segundo Boaventura, maior e mais destrutiva, ela foi legada ou foi deixada pela pós-modernidade. A tarefa agora é, a partir desta fragmentação, construirmos racionalidades locais, ou saídas locais, nem mínimas nem máximas, mas tão somente adequadas às necessidades locais, quer existentes, quer potenciais, nas medidas em que elas forem democraticamente formuladas pelas comunidades interpretativas. As mini-racionalidades pós-modernas estão, pois, conscientes dos problemas irracionais globais. Nós não vamos resolver o problema do efeito estufa. Nós não vamos resolver o problema do perigo nuclear. Mas nós precisamos entender que existem problemas na nossa realidade que podem ser, neste caso, resolvidos. Eu vou anotar essa frase importante do final do texto. Está aqui, ó. Quanto mais local for o problema, mais locais e mais multiplamente locais devem ser as soluções. Várias soluções ou várias mini-racionalidades podem ser feitas por nós. Você está jogando o óleo da fritura no esgoto? Isso é irracionalidade. Sabe como essa irracionalidade pode se transformar numa mini-racionalidade possível? Tem aquela garrafa de refrigerante? Vá lá numa loja de plástico, compre um funil, é R$1,50 um funil. Quando o óleo da fritura esfriar, pega o óleo, bota dentro da garrafa. Não precisa você botar o óleo no esgoto, não. Esse óleo depois vai servir para determinadas comunidades carentes fazer sabão. Tem condições de você separar o lixo? Tem. Quantas pessoas não vivem de catar lixo? Por que você não separa seu lixo? O lixo que não é perecível, papelão, papel, garrafa, latinha de cerveja. E quando já tiver um acúmulo aí na sua casa, por que você não vai procurar uma dessas pessoas que catam lixo? Você vai estar até ajudando na renda dessa pessoa. Isso é uma mini-racionalidade possível. Tantas e tantas possibilidades da gente avançar. Olha aqui, ó. Quantos de vocês não comprou uma água mineral e não bebeu toda? Vários de nós faz isso. Vários de nós. Água é um bem. É cara. Mas a gente não tá nem aí, né? Beba metade, o resto eu jogo a garrafa fora com a água. Não tenho nem a coragem de pegar aquela água e molhar uma plantinha que está com sede. Mini-racionalidade. É possível? É. Veja a nossa capacidade de destruição do ambiente depois de uma festa.
Depois de uma festa, vá, depois de um carnaval, na rua. É copo, é garrafa, é o escambau. Então o que o autor diz é, quanto maior for o problema, mais local devem ser as suas soluções. Ele chama isso de socialismo. São soluções movediças. Devem ser radicais no seu localismo. Quem deve cuidar do Rio somos nós. Vamos esperar que o estrangeiro venha cuidar do Rio São Francisco? Não é? Não interessa que sejam soluções portáteis ou mesmo soluções de bolso, desde que estejam nos nossos bolsos, desde que saiam dos nossos bolsos. Bolso aí no sentido metafórico, ou seja, desde que saiam das nossas iniciativas. É possível reinventar a realidade. É possível combater a irracionalidade global. Claro, combatendo de forma local. Porque de forma local, as nossas comunidades interpretativas, que somos nós, podemos ter soluções para os diversos problemas do cotidiano. Este é o recado, né, que Boaventura traz nesse texto, claro, trazendo esse panorama do que é esse tempo recente, do que foi a modernidade e qual o legado da modernidade, e, claro, nos alertando para esse futuro que chegou e que tem transformado as nossas ações e a nossa vida. Portanto, essa era a aula desse texto do livro, né, Pela Mão de Alice, e o moderno, né, e o pós-moderno nessa transição de um tempo para outro.